Você sabe o que é um número decimal? Então vem comigo que depois da vinheta falamos sobre isso. E aí, tudo bem com você? Sou a professora Gisele Azevedo e hoje vamos falar sobre números decimais. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bora para a aula? O que são números decimais? Os números decimais são os números que possuem vírgula, ou seja, tem uma parte decimal, certo? Que é a parte onde a gente tem as frações do inteiro, os pedaços do inteiro, ok? Então aqui tem um exemplo de um número decimal, 2,75, como é a maneira que nós falamos, né? E depois a gente vai ver essa leitura correta dele, tá? No número decimal, a gente tem duas partes. A primeira parte é a parte que vem antes da vírgula. Esta é chamada de parte inteira. Então, essa daqui é a parte inteira, certo? E depois da vírgula, vem o que a gente chama de parte decimal. E aí, para a parte inteira, a gente vai ter as mesmas coisas que a gente tinha lá nos números inteiros. As nossas centenas, as nossas dezenas, as nossas unidades. Eu posso ter números grandes aqui, tá? E além disso, ter a vírgula e com isso partir aqui para outra, que é a parte decimal, certo? Nesta parte decimal, eu também tenho as minhas casas, igual aqui tem centena, dezena e unidade. Só que aqui para baixo é chamado de décimo, centésimo e milésimo. Essas são as três mais usadas, as mais conhecidas, mas eu tenho outras. Eu tenho para baixo aqui, né? Porque eu posso ter números decimais infinitos, então eu tenho outras casas decimais aqui para baixo, onde, por exemplo, a próxima seria décimo de milésimo, a próxima centésimo de milésimo, a próxima milésimo de milésimo e assim sucessivamente, ok? Bom, o que eu faço para ler um número decimal? Primeiro eu tenho que ter uma ideia de como que ele ficaria aqui dentro desta minha tabela. Como que eu faço isso? Eu pego a parte da vírgula, né, que vai ser essa divisão aqui, e coloco os números anteriores antes da vírgula. Essa primeira parte aqui eu leio como inteiros, por ser a minha parte inteira. E aí, para cada algarismo que eu tiver aqui embaixo, eu vou acrescentar em uma dessas casas que eu tenho aqui. A leitura é feita a partir da última casa que eu colocar aqui. E este número lido normalmente. Por exemplo, isso aqui é 75. Então, vai ser 75 centésimos, porque ele terminou na casa dos centésimos. Então, aqui seria 2 inteiros e 75 centésimos. 2 inteiros e 75 centésimos. E aí, com isso, eu fiz aqui a leitura daquele número decimal. Certinho? Bom, pessoal, por hoje é só. Terminamos a nossa aula. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixe também o seu like para nos ajudar. E escreva nos comentários o que você achou sobre a aula de números decimais. E como dizia Galileu, a natureza está escrita em linguagem matemática. Até a próxima e tchau, tchau!